A paz do Senhor, meus irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos capacitado para estarmos de pé. Se o Senhor te chamou, Ele te chamou porque Ele tem uma obra contigo. Então levanta, te coloca de pé. A obra de Deus precisa de homens e de mulheres para que a obra dele continue prosperando, para que a obra do Senhor, a palavra de Deus, seja anunciada com temor e tremor. Deus, quando convidou a Neemias, né? Lembra da história de Neemias? Neemias era copeiro do rei, diz a palavra de Deus em Neemias 2, versículo 2, que quando ele se colocou diante do rei, como ele fazia todas as manhãs, ele naquele dia estava com seu semblante triste, abatido. E aí o rei perguntou por que ele estava triste. E ele respondeu que era tristeza da alma. Como não estaria ele triste se havia em Judá os sepulcros dos pais dele sido destruídos, os muros foram derrubados, os portões foram queimados? Como não estaria ele triste? Porque Neemias estava bem, Neemias morava no palácio, Neemias tinha casa, Neemias tinha comida, Neemias estava guardado, Neemias era homem da confiança do rei, e nada poderia acontecer, a não ser que tivesse algum alimento, né, que tivesse envenenado, porque ele era o homem que provava primeiro que o rei, o alimento a ser servido ao rei. Mas Neemias estava muito bem. Mas quando chegou aquela notícia que alguns dos irmãos deles tinham sido levados e outros estavam exilados, e com as cidades, os muros derribados, Neemias se entristeceu. E Neemias foi orar ao Senhor, clamar a Deus em jejum e oração, para que Deus lhe desse uma orientação. E Deus assim o fez. E quando ele chegou perto do rei, o rei viu que estava triste, perguntou a ele o que ele podia fazer. Quando ele contou toda aquela situação para o rei perguntou: e agora, o que posso fazer por ti? Coisa gloriosa! O nosso Deus não é diferente, não. Você já parou para contar para o Rei Jesus, para o teu Deus, o que está acontecendo contigo? O que se passa na tua casa? O que se passa na tua família? O que se passa na tua cidade? Aí o Senhor vai dizer para ti o que eu posso fazer por você. O Senhor te pergunta, homem, o Senhor te pergunta, mulher, porque abate a tua alma, porque entristece o teu coração, sabendo que há um Deus que te pergunta: o que posso eu fazer por você? Eu sou Deus que entro onde tu não podes entrar. Eu sou Deus que falo o que você não pode falar. Eu sou Deus, o dono do ouro e da prata, que eu não dependo do recurso que está nas tuas mãos para agir. Neemias dependia somente de Deus e de uma autorização do rei. Porque Neemias não confiava nas suas forças, Neemias não confiava naquilo que ele tinha, porque tudo que ele tinha era de Deus. E o teu Deus te pergunta: não confie na tua força, mas confie na minha força, porque eu sou o teu Deus. Eu é que mudo a tua vida, eu é que posso transformar a tua vida, porque a palavra de Deus diz que o Senhor traz à existência o que não existe. Então eu posso te dar vitória, assim diz o Senhor. Aleluia! Eu estou contigo nessa peleja. O que queres que eu te faça? Aí ele respondeu, Neemias respondeu, que me dê autorização para ir à cidade de Judá reconstruir os muros. E o rei disse: vai. Aleluia! Deu cartas para Neemias.
Aonde ele passava, ele tinha autorização para passar. Ele tinha autorização para levar o material que ele precisasse. Ele tinha recurso. Esse é o Deus em que tu serve. Esse é o Deus que tu serve. Coloca-te diante de Deus numa posição de fidelidade, de obediência, e você vai ver o Senhor reconstruir os teus muros, como reconstruiu da cidade de Judá através de Neemias. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória. Amém?